Olá, povo de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja na minha e na tua vida. Hoje nós estamos aqui com a Bíblia em mãos. Nós iremos trazer uma mensagem de Deus para você. Certamente pessoas que podem estar passando por algum momento da sua vida, ou seja, pode até estar passando nesse momento, nesse instante. Então, necessitando de ouvir a voz de Deus, ou seja, para que você saiba que você é importante para Deus e que nada, ou seja, ou nenhum problema pode diminuir, pode afastar você ou deixar de buscar a Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus com a qual nós iremos meditar hoje, Deus ele trouxe essa palavra. Por quê? Porque talvez eu não conheça, eu não sei, mas Deus ele conhece, ou seja, Deus ele conhece a sua estrutura, ou seja, e ele sabe que somos pó, assim como a palavra de Deus diz, que ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe o que você está passando, o que você está vivendo. Talvez você perdeu alguém que você mais ama. Talvez você está chorando nesse momento por algo que você está passando. Amém? Nós vamos abrir a palavra de Deus, vamos orar antes de nós abrirmos a palavra de Deus e crendo que Deus irá falar ao nosso coração, amém? Que Deus abençoe grandemente a você que está ouvindo através desse vídeo, dessa mensagem, Deus falando ao teu coração, amém? Vamos fechar nossos olhos, iremos falar com o nosso Deus. Pai amado, pedimos, meu Pai, que a tua palavra, Senhor, nos renove as nossas forças. Pai, nesse momento, eu não sei, eu não conheço, mas, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe, meu Pai, de cada filho. O Senhor, meu Pai, a tua palavra diz que até os cabelos da cabeça estão contados. O Senhor sabe de todos eles. O Senhor sabe qual é a dificuldade. O Senhor, meu Pai, está nos preparando para a vida, ou seja, para viver uma vida eterna. Assim como Jesus diz que aquele que crê em mim, mesmo que ainda venha morrer, mas viverá. Olha só a promessa de Jesus, mesmo que uma pessoa ela venha morrer, ela ainda tem esperança, ela ainda voltará a viver. Pai, fala conosco, Senhor. Fala com teus filhos, com as tuas filhas, Senhor. Não sei da vida de cada um, mas o Senhor conhece a todas as pessoas. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados em Cristo. Então nós iremos trazer uma mensagem, uma pequena mensagem de Deus, mas que Deus irá falar tremendamente ao teu coração. Amém? Então, a mensagem de Deus nós iremos abrir em Lucas 8. Iremos falar aqui Lucas 8:22, aonde diz que Jesus acalma uma tempestade. Você imagina alguém nesse momento chorando? Eu imagino alguém nesse momento chorando. Quantos conflitos no ar não existe dentro da casa? Porque o maior campo de concentração, o maior campo de batalha, muitas das vezes, está sendo dentro da casa. Talvez uma mulher mal compreendida, talvez uma mulher mal valorizada pelo marido, até pelos filhos, não valorizar a sua mãe ou o seu pai. Sendo que Deus ele deixa um mandamento de promessa, um mandamento de prosperidade, um mandamento de vida. Deus diz: honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra. Deus ele estende o seu dia na terra com uma condição. A mesma condição que foi dada a Adão no princípio lá do Éden, Deus dizendo que colocando uma árvore no jardim para que ele não comesse do fruto. A condição de Adão e Eva viver eternamente era não comer. Deus deu para ele um limite. E muitas das vezes a gente não sabe respeitar o nosso limite, a gente quer ultrapassar. Eu falo isso acontece com todos nós, comigo e com você. Amém? Então a mensagem de hoje aqui, eu quis aqui na palavra de Deus, Lucas falando sobre uma tempestade. Lucas, de fato, ele não teve nessa tempestade.
Ele não participou desse momento. Mas Lucas, ele foi atrás, ele foi saber, ele foi conhecer para que ele pudesse escrever aqui o Evangelho. Lucas era um doutor. Conheceu Paulo ali em uma das suas viagens missionárias e se tornou um instrumento de Deus, um mensageiro da mensagem. Talvez ele, ao escrever aqui esse acontecimento, Deus quer falar o meu coração e o teu coração. Será que de fato a gente pode passar uma tempestade ou está passando uma tempestade? E como que essa tempestade vai passar? Como que esse problema, que essa luta que eu estou passando, isso é a pergunta de muitas pessoas. É a pergunta de muitas pessoas que estão vivendo. Enquanto eu e você está aqui, talvez você não passe por uma situação. Mas tem muitas pessoas que você talvez não conheça que está passando. Pessoas que talvez dentro de casa há conflitos, brigas. Maridos que chegam até a bater em suas esposas. Tudo isso acontece. Ou quando tem muitas pessoas que tiram até a própria vida. Olha só. Então aqui na palavra de Deus, vamos começar a ler aqui, em Lucas 8, 22. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia de quem? Dos seus discípulos. Aqui no versículo 22, Lucas ele fala, aconteceu que, num daqueles dias, é o mesmo, às vezes a gente está com uma calmaria, tudo tranquilo, só que um daqueles dias, ou seja, às vezes você até pode falar, hoje está sendo um daqueles dias que na maré não está para peixe, filho não me ouve, marido não quer me ouvir, ou seja, ou até a mulher não quer ouvir o seu marido. Aí por isso que talvez está acontecendo também um daqueles dias diferente, né? Ou seja, uma tempestade que se levanta, uma tempestade que se agita, aonde vem o medo, né? Mas vamos continuar aqui a nossa mensagem. O interessante, entrou ele num barco em companhia de quem? Dos seus discípulos. Quem que entrou no barco em companhia de seus discípulos? Jesus. Jesus entrou no barco. A maior companhia que você gostaria de ter, aquele que não vai te deixar, aquele que não vai te abandonar, aquele que não vai te criticar, aquele que não vai te condenar pelos seus erros, apontar os seus pecados, ver as suas falhas. Pelo contrário, em Lucas aqui também ele diz que, em Lucas 5:32, que ele não veio chamar justo, mas sim pecadores ao arrependimento. O papel de Jesus não é condenar a mim e a você. Ele veio para nos salvar. Ou seja, quando eu falo salvar, ele veio para te dar o alívio. Mateus 11:28 fala, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Talvez a sua carga tem sido pesado demais para você carregar sozinho ou sozinha, né? Talvez você está passando isso. Será que eu estou falando para alguém nesse momento, olhando aqui para você? Talvez você está com uma carga tão pesada que você esquece de quem entrou no seu barco. Jesus ele entrou na companhia dos seus discípulos. Jesus ele entra na sua companhia, aonde você está, talvez chorando, talvez desesperada, talvez sem esperança que as coisas vão mudar, que a situação vai melhorar. Será que você está sentindo assim nesse momento? Será que eu estou falando para alguém nesse momento agora? O Espírito Santo está ali me usando o coração, o pensamento? Olha só. Olha só no versículo mais adiante. E disse-lhe, passemos para outra margem do lago. E partiu. Que foi a ordem de Jesus? Qual foi a ordem de Jesus aos discípulos? Ele entrou no barco com os discípulos. Quem estava no leme? Os discípulos. Jesus pediu para que eles
seguisse adiante, passar para o outro lado da margem. Só que no versículo 23, enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar, ou seja, estava indo a pique, estava afundando o barco do vizinho. A água estava tão forte, batendo contra o barco, arremessando contra o barco, que eles tiveram medo de morrer. Aqui você percebe, Jesus ele entrou no barco, Jesus ele deitou ali, debruçou em um travesseiro, tranquilamente, sereno, com um olhar de paz, com um semblante de paz, ele deitou e dormiu. Isso de fato trazendo para a tempestade que talvez pode se levantar. A tempestade se levanta quando eu e você nem imagina. Eu e você nem imagina quando vai surgir uma tempestade. Os discípulos também nem imaginavam. Mas eles precisavam passar por essa tempestade para que eles pudessem saber lidar com a situação. Eles não exerceram a fé como deveria. Ou seja, tiveram medo. Isso Jesus vai falar um pouco depois. Que isso também acontece comigo e com você. Acontece. A gente às vezes fica focado no problema, na situação. Talvez você, Moisés, você não sabe, você não está em meu lugar. Sim, concordo, nós somos falhos, nós somos humanos, nós somos méritos humanos, infalíveis, nós somos falhos. Mas quem entrou no teu barco? Quem está com você? Quem estava com o discípulo? Enquanto navegava, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles a perigo. Lucas aqui diz que Jesus adormeceu e logo em seguida viu uma tempestade. Isso também, Jesus está o tempo todo ao nosso lado. Muitas das vezes Jesus está ao nosso lado, a gente tem a oportunidade de recorrer a Ele, de clamar a Ele. A Bíblia diz em Isaías 59 que os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possam ouvir. Então, se Ele diz que os ouvidos do Senhor não estão surdos, é porque Ele espera uma reação sua, uma reação minha. Ele espera que você não tenha medo. Se eu e você não está lidando com a situação, com a tempestade que nós estamos vivendo, os discípulos também não souberam. Isso porque eles andaram com Jesus durante um bom período. Eles viram de tudo que eles deveriam ver. Eles viram o vinho, a água transformada em vinho. Eles viram o pão se multiplicar, os peixes. E muitos milagres, coxo andar, e muitos milagres, até morto ressuscitar. E em nenhum momento que eles precisavam exercer a fé, eles deixaram de olhar para Jesus. Isso também acontece conosco. A gente deixa de olhar para Jesus. Onde a gente está triste, solitário, sentindo sozinha. A gente não sabe como aquelas pessoas amedrontadas, o medo muito maior deixa de nós olhar para Jesus. Os discípulos também aqui deixaram de olhar para Jesus. Enquanto o vento forte veio, arremessando sobre o barco, quase afundando, e eles tiveram a oportunidade de chamar, de clamar, de buscar. Eles tiveram a oportunidade de exercer a fé. A fé é quando você sabe que o
problema está aí, ele existe. Mas a fé também me faz eu vencer as dificuldades, vencer as lutas. E olha só o que diz aqui, ó, no 24, olha só o que diz aqui, ó. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Os discípulos, eles recorreram a Jesus, porque talvez, eu imagino, o temor, as aflições que eles estavam passando ali, Jesus dormindo e eles preocupados, imagina eu tirando a água, eles preocupados que o barco viesse virar, pensando em muitas coisas, pensando que iria morrer. Olha só. Então aqui você percebe, no 24 diz que chegando-se a ele despertar. É aonde nós entendemos o quê? Que o problema, você não pode mudar ele. Você tem que exercer a fé, acreditar que quando você clama, quando você busca a Deus, Provérbios 28, versículo 13 diz que aquele que encobre as suas transgressões, esse não prosperará, mas os que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Isso é o clamor do aflito. É o clamor do aflito. Aqui no Salmo, deixa eu ver se é o 34. Vamos abrir aqui rapidamente. Salmo 34, é isso mesmo, versículo 17, diz que clamam o justo e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Então o justo é aquele que reconhece a sua condição. O justo não quer dizer que ele é santo, que ele é melhor que o outro. Não. O justo é aquele que reconhece o seu caminho de pecado. É aquele que confessa, é aquele que as deixa, é aqueles que é fiel a Jesus, seguidor de Jesus, é aqueles que realmente transmite a mensagem para que outras pessoas também possam tomar as suas decisões. Então aqui você aprende, eu aprendo o quê? Aqui. Primeiro passo, pode vir qualquer tempestade. O apóstolo Paulo fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Tiago diz que bem-aventurado aquele que passa por aflições. Olha só. Tende por motivo de toda alegria. Olha só o que Tiago fala. Tende por motivo de toda alegria quando passa por várias aflições. Por quê? Porque a nossa fé, depois de ter sido provada, a nossa perseverança tem que estar firmemente na palavra. Firmemente que nada pode nos separar. O amor de Deus nos transforma, o amor de Deus nos alcança. Aqui os discípulos tiveram uma decisão, clamaram ao Senhor, despertaram ao Senhor. Quando tem um problema, eu não fico focando no problema, eu vou me ajoelhar, falar com Deus, clamar em nome de Jesus, despertá-lo, chamá-lo a atenção, chamar para que ele esteja comigo, chamar para que ele ande comigo, chamar para que ele permaneça em tudo que eu venha fazer e que o nome dele venha a ser glorificado. Então Jesus, segundo aqui a palavra dizendo, despertando Jesus, repreendeu o quê? O mar. Então o mar, ele é repreendido, ou seja, ele é acalmado. A sua oração tem surtido efeito. Continue orando pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua casa. Não desista. Aqueles que perderam alguém que você mais ama, a dor da perda, também devemos orar pela família, para que Deus possa
dá força. Então são problemas que a gente passa no nosso dia a dia. São tempestades, talvez a gente não está dentro de um barco. O barco que representa aqui hoje é o mundo a qual nós vivemos, cheio de problemas, cheio de dificuldade. A gente enfrenta um gigante a cada momento. Como o Paulo disse, que nós somos entregues como ovelha, indo ao matadouro todos os dias. Olha só, o barco é o mundo. E as ondas são o quê? São as dificuldades. Talvez uma doença. Talvez você que é pai de família está desempregado, já bateu muitas portas. Isso é uma tempestade. Talvez você está com uma tempestade dentro da sua casa, uma briga constante. Você que não está dando certo um com o outro, entrando em um monte de conflito. Isso é uma tempestade que tem se levantado. Mas o que eu faço diante de uma tempestade? Eu vou me amedrontar, eu vou exercer a minha fé. Ou seja, a fé é a certeza. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu creio, eu não vejo, mas eu tenho fé. Jesus está no nosso barco. Ou seja, Jesus ele não dorme, porque ele sabe, ele conhece. Ou seja, a tua estrutura. Assim como aqui diz aqui no livro aqui, deixa eu ver aqui, 414. Vamos ver aqui o que diz aqui. Olha o que diz aqui. Ó, aqui no Salmo 103, versículo 13. Como um pai que se compadece do seu filho, olha assim como o pai que se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadecerá dos que o temem. Deus se compadece de todos aqueles que o temem. Temer a Deus não é você ter medo. Ou seja, muitas pessoas têm medo do castigo, medo do que Deus pode fazer, medo porque está praticando um pecado que está oculto, que ele sabe, que está no consciente. O temer não é isso. O temer, perdão, é você ter Ele como Senhor da sua vida. Se Deus é o Senhor da sua vida, você vai passar a obedecer. Você vai passar a andar com Ele. Temer a Deus é você confessar diante dos homens, abrir os braços e dizer que você crê no Deus que fez os céus e a terra. Você crê em Jesus independente da dificuldade ou da aflição que você esteja passando. Olha só. Então, assim como diz aqui na palavra de Deus, como um pai que se compadece do seu filho, isso é Deus falando. É Deus falando ao teu coração. Ou seja, Deus, ele dá um exemplo aqui de um pai, do meu pai, do seu pai, que se compadece quando você está chorando, que se compadece quando você está precisando de alguma coisa. Ele disse, se ele, sendo pecador e mau, ele dá boas coisas, assim eu se compadeço de todos que eu temo. Quando você teme ao Senhor, quando você anda em obediência, em fidelidade, em amor a Deus, aí Deus, ele se compadece. Assim como o salmista diz que o justo ele passa por várias aflições. Você pode estar passando agora algum tipo de aflição, algum tipo de tempestade. Mas a Bíblia diz que Deus livre. A tempestade vai passar. Jesus vai erguer a voz e direcionar a tempestade que você pode estar vivendo nesse momento. E falar, calma-te, emudece. E as coisas começar a voltar como antes. Se você está com problema, o problema vai ser solucionado. Amém? Então, para nós aqui terminar, tudo cessou, veio a bonança. Então lhe disse, onde está a vossa fé? Então, quando nós estamos focados no problema, está nos faltando é fé. Quando a gente desanima, quando a gente quer parar, quando a gente quer desistir, ou seja, quando a gente quer agir com a força do braço, eles tentaram com a força do braço, só que eles não tiveram resultado. Os discípulos aqui se cansaram e não teve o problema resolvido. Pelo contrário, as coisas começaram a piorar. E era experiente, hein? Pedro.
era homem de pesca. Todo pescador, eles enfrentam a tempestade no alto mar. Eles conhecem o mar, eles sabem como lidar. Mas aquela situação ali, nem eles pelo contrário, esqueceram quem estava no barco. E hoje não é diferente. Pessoas hoje também, o barco é o mundo. Esquecemos diante de tudo que Deus já fez. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós temos um Deus ao nosso favor, quem será contra nós? Então isso é para que você tenha a certeza plena que o amor de Deus está acima de qualquer provação. Alegrai-vos. Tende por motivo, como o Tiago diz, Tiago 1:2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria quando passares por várias o quê? Provação. Tiago fala aqui em uma das suas cartas de Tiago, ele fala aqui, Tiago 1:2, os benefícios da aprovação. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passares. Hoje a teoria da prosperidade é diferente. A alegria vem quando você recebe. Eles ensinam que para eu receber eu tenho que dar. Quando eu dou, eu estou isento de passar por aflições, de provações. Isso não é verdade. Isso não é verdade, isso não é bíblico. Ou seja, Tiago ele fala aqui a respeito de provação. Quando eu passo uma provação, ele diz, isso é um motivo de toda alegria. Por quê? É motivo de toda alegria? Porque a minha fé está sendo provada. E de fato, como eu estou lidando com a provação que eu estou vivendo? Segundo Tiago diz que tende por motivo de toda alegria o passado por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé. O que está sendo provado, meu irmão, talvez não, é a sua fé. Será que você de fato tem sido uma mulher de fé? Muitas das vezes a gente fala tanto de fé, de Deus, e quando uma provação vem à nossa vida, uma tempestade, a gente fica sem saber o que fazer, quer desistir ou até tirar a vida. A provação é para que você tenha alegria. Porque o que está sendo provado não é você, é a sua fé. Você crê o quê? Em Deus? Então você não pode desanimar. Você crê em Deus? Então você vai até passar mais com alegria. Feliz. Por quê? Porque a provação da vossa fé, ela uma vez confirmada, produz perseverança. Quando a sua fé, que é provada, quando ela é confirmada, ela produz, ela tem o quê? É isso que ela tem que produzir. É uma semente, ela dá frutos. Isso é chamado de esperança. E a esperança tem que ser a ação completa. Ou seja, a pessoa tem que estar o quê? Segundo aqui, completa para que seja perfeita, ou perfeito, ou íntegro, porque no céu não vai entrar de qualquer jeito, no céu não vai entrar de qualquer maneira, pelo contrário. Os discípulos aqui sabiam que Jesus estaria prestes a subir ao céu, a ser morto, crucificado. Se eles não estavam lidando com a situação, enquanto Jesus fosse, como é que eles iam pregar o evangelho? Como Paulo foi preso, Pedro foi preso, e diz que ao açoitá-los, eles se diziam ser dignos, ou seja, felizes por ser açoitado em nome do evangelho. Olha só, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você venha ser uma mulher vitoriosa e um homem vitorioso em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você venha realmente fazer, ou seja, confiar. Aqui você percebe os discípulos ficaram amedrontados. Jesus falou o que para eles? Por que sois tímidos? Homem de pouca fé. Homem de pouca fé. E Jesus, ele levanta a sua voz de bramido. Calma-te, vento. Emudece o mar. Calma-te. Diz que houve grande bonança.
E perguntaram: que homem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Até o mar, ou seja, Deus tem controle da natureza, meu irmão. Minha irmã. Deus tem controle da natureza. Que Deus abençoe grandemente. Um forte abraço. E que essa palavra venha falar no teu coração. Um forte abraço. Beijo.